Existe algum caminho jurídico que uma pessoa que tenha sido injustamente acusada por um crime possa tomar? Bom, eu vou te explicar tudo ao longo desse vídeo, mas eu já te adianto que existe esse caminho sim e você vai saber qual é. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, sócia do escritório do Pré Pessoa Advogados Associados, coordeno os cursos de prática do Instituto Direito Penal Brasileiro. Todos os links para você conhecer melhor o meu trabalho estão aqui abaixo desse vídeo. E agora vamos aos esclarecimentos, mas já se inscreva aqui no canal para que você possa acompanhar mais dicas como essa. Nós sabemos que muitas vezes acontece sim de uma pessoa acabar respondendo a um inquérito policial ou algumas vezes até mesmo a uma ação penal. Ela acaba inclusive em alguns casos sendo absolvida ao final, mas em situações em que ela não cometeu o crime. Bom, e por que que isso acontece? Isso pode acontecer por alguém ter desconfiado que foi ela que cometeu e essa pessoa ter ido até a delegacia e ter narrado essa sua desconfiança, ou isso pode acontecer por má fé daquela pessoa que se dirige até uma delegacia e narra falsamente a prática de um crime. Uma pessoa acaba realmente respondendo àquele inquérito policial, até porque se alguém chegou a princípio como uma testemunha na delegacia, deu notícia da prática daquele crime, o correto é mesmo que a polícia venha a investigar, mas lógico que isso causa, né, um mal-estar enorme, uma apreensão, muitas vezes um constrangimento para aquela pessoa que imagina que está sendo investigada, mas que não cometeu aquele crime. E essa pessoa quer sim buscar uma solução para isso, buscar uma resposta para isso. E será que isso existe no âmbito criminal? Além de uma eventual questão indenizatória que nós possamos pensar. Bem, sim, existe. Nós temos um crime no Código Penal, que é o crime de denunciação caluniosa.Esse crime, ele está previsto no artigo 339 do Código Penal e tem uma pena relativamente bem alta. Essa pena, ela pode chegar a 8 anos, sendo que ainda existe possibilidade de causa de aumento de pena. Se uma pessoa, ela chega, por exemplo, na delegacia, provoca essa movimentação da máquina administrativa, acaba dando causa à instauração de um inquérito policial, ou até mesmo dando causa ao início de uma ação penal contra uma pessoa que ela sabe que é inocente. Então isso é importante, tá? Porque se ela tem elementos para acreditar que é aquela pessoa e fala na delegacia, então nós não teríamos o crime de denunciação caluniosa. Entenda que existe um dolo no crime de denunciação caluniosa, que é o artigo 339 do Código Penal, que é justamente de dar causa à movimentação dessa máquina administrativa. Por isso que a denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça, não é um crime contra a honra, é diferente da calúnia. Então, qual é a diferença entre a calúnia e a denunciação caluniosa? Na calúnia, não há nenhuma movimentação de máquina administrativa. Se uma pessoa chega para outra, por exemplo, né, para uma terceira, e imputa alguém falsamente a prática de um crime, isso é um crime contra a honra, é um crime menos gravoso, é de ação penal privada, o advogado vai atuar de maneira diferente, aí é o artigo 138 do Código Penal. Mas denunciação caluniosa, existe essa movimentação da máquina administrativa. Portanto, se alguém foi vítima desse tipo de situação, respondeu a um inquérito, respondeu uma ação penal por alguém ter inventado que essa pessoa cometeu um crime que não cometeu, então ela precisa sim buscar o auxílio de um advogado criminalista. Entenda que é muito importante que o advogado seja especialista na área. Se você passou por uma situação dessa, é importante procurar um especialista. Se você é advogado e está querendo atuar nessa área, é importante que você conheça da prática da advocacia criminal. Não que o advogado ele não possa atuar em outras áreas, mas o mais interessante, eu sempre falo isso nos meus treinamentos, no curso de prática na advocacia criminal do IDPB, em que a gente ensina ali do zero, é muito importante que o advogado seja um especialista, porque ele vai saber exatamente o que fazer na defesa do cliente. E nesses casos, afinal, o que o advogado criminalista deve fazer, pode fazer? O crime de denunciação caluniosa, diferente da calúnia, ele não é um crime de ação penal privada, ele é um crime de ação penal pública e incondicionada. Isso significa que o advogado criminalista não vai oferecer uma queixa-crime, não vai iniciar a ação penal. O que ele deve fazer é provocar o Ministério Público para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Nesses casos, o ideal é que o advogado ele elabore um dossiê, ele traga ali todas as informações que vão possibilitar que o Ministério Público, diante daquele chamado lastro probatório mínimo, que é a justa causa, uma das condições da ação penal, o Ministério Público possa oferecer denúncia contra aquele
que foi, por exemplo, até uma delegacia, sabendo que uma pessoa era inocente e ainda assim imputou a ela a prática de um crime, seja porque não gostava, por vingança, para conseguir algum tipo de... pelo motivo que for, aquela pessoa movimentou indevidamente a máquina administrativa. E por que a pena é tão alta? Porque, de certa forma, nós temos ali ofensa a alguns bens jurídicos tutelados, né? Um, sem sombra de dúvida, é a administração da justiça, porque vai trazer essa movimentação indevida, mas nós temos ali também, diretamente, uma ofensa à honra, nós temos ali um risco para a liberdade daquela pessoa. Imagina se aquela pessoa é condenada indevidamente, venha cumprir uma pena privativa de liberdade, pode ser que essa pessoa só venha conseguir reverter essa situação em sede de uma ação de revisão criminal. Então, olha como essa situação ela pode se tornar séria e olha como é importante, então, que essa pessoa esteja bem assistida, esteja acompanhada por um advogado criminalista, para que o advogado tome essa decisão, né, de elaborar esse dossiê, tem esse tipo de atuação e depois ele pode, inclusive, funcionar ali durante a ação penal como um assistente de acusação para que ele possa ir trazendo todas as informações para quem foi vítima do crime, deixando essa pessoa, portanto, mais tranquila. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido aí uma iluminação de ideias sobre essa situação de denunciação caluniosa. Os links estão aqui abaixo para você. Foi um prazer estar com você. Inscreva-se aqui no canal para que você acompanhe mais dicas assim em direito penal. Temos vídeos diários e aulas ao vivo todas as terças-feiras. Eu espero você na próxima. Até lá!